no livro de Juízes, Velho Testamento, Juízes capítulo 6, e no versículo de número 12, no verso 12 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos algo tão importante para a nossa vida, que nós temos que entender o que Deus proporciona em termos da vontade dele em nossa vida. A palavra de Deus nos revela aqui no livro de Juízes, no capítulo de número 6, que aqui havia uma nação numa grande decadência, que eram os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam padecendo. A Bíblia diz que durante 7 anos eles estavam nas mãos dos adversários, dos medianitas, porque a Bíblia diz que eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. Eles haviam adorado outros deuses, eles haviam acreditado em outros deuses. E Deus, neste momento, ele começa a ficar irado com esta nação. E a Bíblia diz que Deus resolve deixar o povo de Israel aos seus preceitos e conceitos das suas vontades. E por 7 anos eles foram sido subjugados pelos medianitas. Eles tentavam plantar as suas lavouras, eles tentavam fazer que a sua terra dava fruto, porém os medianitas vinham de uma forma tão grande que daria o triplo dos israelitas, e eles destruíam tudo, roubavam, levavam mantimento, tudo que eles haviam conquistado de mantimento eles levavam embora. A palavra do Senhor diz que para os israelitas nesta época viverem, eles tinham que esconder nas cavernas e fortificações. O que eu vejo com esta palavra, querido? Você que está aí nos ouvindo, você que está ouvindo esta palavra, amado, que muitas das vezes as coisas que ocorrem na vida do homem, do ser humano, são por consequências de situações de não reconhecer que somente Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Aqui a Bíblia diz que quando Israel caiu nas mãos dos medianitas, foram escravizados, eles começaram a sofrer, os seus filhos começaram a padecer fome, eles semeavam, os medianitas vinham e os amalequitas também do Oriente contra Israel e destruía tudo. Eles tentavam ser prósperos, mas eles não conseguiam. A Bíblia diz que os medianitas com os amalequitas destruíam todos os frutos da terra. Eles não tinham prosperidade, mantimento, nem ovelha, nem bois, nem jumento. Por quê? Porque vinha os medianitas e roubavam tudo. A palavra de Deus diz que eles eram tanto que eles vinham como gafanhoto, em grande multidão, que não podia contar, não podia numerar aqueles homens, porque eles eram muitos. E quando eles vinham para destruir a terra de Israel. Mas a Bíblia diz que Israel começou a padecer de certa forma. Eu quero que você observe esta palavra neste momento, que você dê crédito para a palavra de Deus, que você comece a analisar a tua vida e ver a importância de reconhecer o nosso Deus, o Deus de Israel, que não podemos ser ou sejamos como Israel, que empobreceu muito pela presença dos medianitas ali, começaram a entrar numa decadência de miséria. Muitas das coisas que nós estamos vendo que está acontecendo no nosso dia a dia, no mundo, nas nações, coisas que vêm acontecendo, são coisas que nós estamos observando que as pessoas não estão dando crédito para a palavra de Deus, não estão ouvindo o que Deus realmente está querendo da sua criação,
como a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para ser a sua imagem e a sua semelhança. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: eis que fazemos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Porém a Bíblia diz que muitos não aceitam a palavra de Deus. Muitos não querem dar ouvido à palavra de Deus. E começa as decadências da vida, como estava acontecendo com a nação dos israelitas. Neste momento que eles estavam passando por isso, era pelas decadências do que eles estavam fazendo. Eles não estavam agradando a Deus. Eles não estavam no propósito de Deus. Cada um seguia o que queria, fazia o que queria, dizia: não, eu faço o que eu quero, eu mando em mim. Mas a palavra de Deus diz que Deus havia escolhido esta nação. Deus havia tirado eles do Egito. Deus havia trazido eles para a terra que mana leite e mel. Mas eles não estavam reconhecendo mais o que Deus havia feito. Deus está olhando para você. E Deus quer que você se curve perante Ele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para abençoar a tua vida, a tua família, esta nação brasileira, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta tarde. A Bíblia diz que Israel, eles começaram a se preocupar. Nós não temos mantimento, nós não temos gado, nós não temos terras. Os israelitas estão pobres, estão miseravelmente na mão dos inimigos. Agora, no momento específico que eles estavam, eles tinham que reconhecer o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz, amados, que eles começam a entender realmente que eles estavam pecando, errando, fazendo aquilo em que a palavra do Senhor diz que não agradava os olhos de Deus. Começaram a reconhecer os seus erros, começaram a entender o que realmente eles precisavam chegar diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus precisava de levantar alguém em meio desta situação, desta calamidade, desta catástrofe que estava acontecendo no meio de Israel. Deus então resolve levantar um homem que estava no propósito dele, o único homem que estava ali em meio dos israelitas, por nome de Gideão. O anjo do Senhor vai até ele, aparece até Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. No momento que esse anjo aparecia, que este anjo chegava até Gideão, ele dizia: o Senhor é contigo, homem valoroso. Porque havia-se agradado aos olhos de Deus Gideão. Mas Gideão teria que tomar uma decisão na sua vida, em lutar contra os medianitas, em poder vencer esta batalha contra os medianitas. Que você toma decisão na sua vida, que você usa o que Deus te deu, que você toma posse do teu cajado, que você não se acovarda, que você não larga para trás o que Deus deu nas tuas mãos. Talvez o que você manda outros fazer para você, e Deus está mandando você fazer. Talvez muitas almas tenham perecido por causa que você tem esperado alguém fazer por você, mas você tem que fazer o que Deus te deu nas tuas mãos. Hoje Deus, Ele faz para você uma chamada muito importante na sua vida. O Senhor é contigo. Deus apareceu para Gideão através do anjo dele. Gideão teria que lutar contra os medianitas, os amalequitas, que eram muitos e numerosos. Porém a palavra do Senhor diz que Gideão, ele tinha que se preparar. Talvez você comece a imaginar: mas eu quero fazer tantas coisas para Deus, porém muitas das coisas eu não consigo executar, porque sempre tem alguém me impedindo. Mas Deus te deu o cajado nas tuas mãos. O livro de Lucas capítulo 9, versículo de número 62 diz assim: aqueles que lançam a mão no arado e olham para trás, não é digno, não é hábito para entrar no reino do céu. Se você lançou a mão no arado e você olhar para trás, você não tem parte no reino do céu.
Deus está te encorajando a você, como estava o anjo do Senhor encorajando a Gideão. Ele apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus está convocando você para a batalha espiritual. Ele precisa que você tome decisão. Ele precisa que você use as armas que estão nas suas mãos. Ele precisa que você marche, atravesse o mar, passe em seco e vença todas as situações que têm envolvido a sua vida. Quando Gideão recebe esta chamada de Deus, ele sabe que não tem outra pessoa para Deus levantar. Teria que ser ele. O anjo do Senhor dizia: o Senhor é conosco, o Senhor é com você, Deus está do teu lado. Vai, Gideão, nesta tua força, livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura é o Senhor que está te enviando, Gideão. Hoje Deus está falando esta palavra, Ele está dizendo para você: porventura não é eu que estou te enviando? Talvez muitas pessoas não entendem o que Deus tem feito, vai fazer na tua vida, mas eu quero dizer que isso pouco importa, porque Deus é o único que vai, o único que pode fazer, é o único que vai enviar, mandar, usar a tua vida para que a obra dele seja concretizada. Gideão começa a ouvir a palavra. Gideão começa a dizer: ah, Senhor meu Deus, mas eu, Senhor, a minha casa, somos o menor, eu sou o menor da minha família, o mais pobre de Manassés, da cidade de Manassés, o menor da minha casa, da casa do meu pai. A Bíblia diz que Deus começa a dizer: mas eu sou contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem, porque eu sou contigo, eu estou do teu lado. Muitas vezes nós olhamos para o nosso lado, quem está comigo nesta peleja, nesta batalha. Ei, você tem que entender que Jesus tem que estar ao teu lado. Você tem que ter Ele ao seu lado para vencer todas as pelejas. Como Gideão teria que ter Deus ao lado dele. Quando Gideão toma a decisão em fazer o que Deus havia falado, a Bíblia diz que ele escolhe um grande exército, 32 mil homens para lutar nesta peleja. É muitas pessoas para lutar, Deus diz. Não precisa de muitos homens para lutar. Não precisa de muitas pessoas para se gloriar. Gideão é muito, Gideão. Diga para este povo todo, esse exército que você convocou, esses 32 mil homens, quem for covarde que volte. Porém a Bíblia diz que 22 mil retornaram para trás. Por que 22 mil, pastor? Porque muitos têm medo de batalha, têm medo de guerra, têm medo de enfrentar as situações da vida, porque ele não crê na promessa do Senhor, ele não crê no impossível de Deus, ele não crê no poder da glória de Deus. 22 mil homens covardes retornaram. Eu quero dizer para você: seja valente, não esteja incluído nesses 22 mil homens. Toma as tuas decisões do chamado que Deus tem na sua vida. Faça o que Deus te deu, porque Ele precisa que as almas venham a se converter através da obra dele na tua vida. Gideão agora começa a dizer: 10 mil homens está bom para lutar contra milhares de medianitas, amalequitas. A Bíblia diz que Deus falou: não, Gideão, ainda é muito. Gideão, é muito homens. E alguns daqueles homens foram feitos uma prova e reprovaram mais 9.700 homens. O que ficou, pastor, para vencer os medianitas? Somente 300 homens, amados. E quando a Bíblia diz que esses 300 homens vão para a peleja, quando eles chegam, que eles vão lutar, a palavra do Senhor diz que Deus diz assim: ó Gideão, leva uma tocha de fogo. Ó Gideão, leva um cântaro na mão. E quando você chegar no deserto, quando chegar nas montanhas, Gideão,
toque a trombeta, Gideão. Toque-a, e quando você tocar, o meu agir vai manifestar. Queridos e amados irmãos, para essa grande batalha, precisava de um grande Deus. Quando eles vão chegando perto e aproximando desse grande exército de amalequitas, de medianitas, a Bíblia diz que todos aqueles 300 homens, fazendo guarnição de 100, começa a tocar a trombeta, e diz a palavra do Senhor, que então Deus coloca entre eles uma guerra, e todos se suicidam entre si mesmo, sem precisar de Gideão e o exército de 300 homens entrar na peleja. O momento exato de você tomar decisão na sua vida é este. O momento de você começar a entender, despertar. Amados, você que está ouvindo hoje, Deus está dizendo: desperta, levanta, vai para a batalha, toma decisão na sua vida, toma o teu cajado, vai guerrear, porque Deus tem usado da sua misericórdia e se agradado dos guerreiros. Quando esta batalha foi vencida por Gideão, Gideão somente louvou o Senhor com louvores, porque a batalha não foi Gideão que lutou, foi Deus que lutou por Gideão. A Bíblia diz que o Senhor estava com eles. A peleja não é vossa, Gideão, senão minha, diz o Senhor para eles. E Deus pelejou. Deus pelejou. Por quê? Porque o Senhor estendeu a mão e deu a vitória para a nação de Israel. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente, e o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente, e o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender
300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento, e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos.